Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Boa noite aos internautas que nos assistem e aos frequentadores da casa. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos e aceitação da doutrina dos Espíritos, que é a doutrina consoladora. Hoje nós teremos a nossa irmã Kátia Gomes, que trabalha na Federação Pernambucana, no projeto Escutatória e no projeto de Coração. Ela vai abordar o tema Raiva adoece, de coração. Então, é um tema que todos nós já tivemos raiva, e os malefícios da raiva, hoje em dia, a doutrina espírita nos dá a explicação dos males para o corpo físico também, não é? Bom, então vamos orar, elevar o pensamento ao Criador, à espiritualidade amiga da casa, para que os bons fluidos, as boas energias cheguem a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que possamos aproveitar da melhor forma as palavras da nossa irmã e nos trará explicações que servirão para a nossa evolução, para a nossa conduta de vida e para o nosso bem-estar também do corpo físico. Neste momento, rogamos ao Criador, a Jesus, o governador da terra, pela paz da humanidade, para o alento daqueles que padecem enfermos do corpo e da alma, nos 4 cantos do mundo, onde houver sofrimento, que o alento do Mestre Jesus esteja em cada um desses irmãos. Assim, em prece, eu passo a palavra à nossa irmã Márcia para que ela faça, pastor João Fernando, para que ele faça uma prece inicial. Márcia Fernando. Irmãos e amigos, boa noite. Que Deus abençoe a todos nós. Agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos todos nós reunidos aqui, em nome dEle e em nome de Jesus. Que possamos sair daqui mais fortalecidos que quando aqui nós chegamos. É uma grande oportunidade de aprendizado estarmos nessa casa de oração e trabalho. Eu agradeço a Deus sempre por ter encontrado essa casa aqui, porque é aqui que a gente pode mudar nossa postura, nossa conduta, nossa maneira de ser e a nossa educação. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, a todos os trabalhadores dessa casa e também os frequentadores dessa casa. Que a luz do Divino Espírito Santo se faça presente hoje e agora e sempre com todos nós. Sendo assim, devolvo a palavra ao nosso irmão que está dirigindo, Luiz, para que possa dar iniciado nossos estudos nesta noite de hoje, com muita serenidade, com muita tranquilidade, que assim seja. E assim, meus irmãos, daremos o início aos trabalhos da noite, passando a palavra à nossa irmã Kátia, para nos trazer a sua mensagem. Muita paz. Que a paz do Divino Amigo Jesus nos envolva hoje, agora e todo sempre. É com imensa gratidão que nós, que fazemos parte da Federação Espírita Pernambucana, a Casa de Itagiba, estamos aqui hoje, não é? Acredito que o mês passado, não sei se foi, nós estivemos aqui, o retrasado, e agradecer e dizer que a espiritualidade amiga está feliz porque a casa está começando a trazer o seu rebanho, não é? E aos internautas que ainda estão em casa por várias razões, mas que a razão maior não seja o medo, que seja de fato razões diversas, que muitas das vezes não estão podendo estar aqui, mas não deixem de vir a essa casa, porque ela nos ampara e nos acolhe com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, não é? E hoje o tema da noite é um tema aonde Jesus ele diz que bem-aventurados os brandos e pacíficos,
porque eles herdarão a terra ou o reino dos céus. Esse tema que chama-se, é uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta a vocês aqui, e vocês podem responder, porque eu acho que é mais agradável do que ficar só uma pessoa falando, monólogo, porém também aos internautas. A raiva adoece? E aí? É uma pergunta para que possamos interiorizá-la. E a raiva adoece? Adoece. Ela é maléfica e ela é benéfica. Utilizada de forma ponderada, ela passa a fazer bem em um certo momento. Mas eu não vou dizer agora. E aí vocês vão dizer, meu Deus, essa Cátia enlouqueceu, dizer que raiva faz bem. Não, ela não faz bem. E ela impulsiona. Quando estamos acometidos de uma raiva, não uma raiva atroz, mas uma raiva que diz assim: eu preciso sair dessa inércia, eu preciso sair dessa zona de conforto, dessa ociosidade. Eu estou com raiva de mim porque eu estou engessada, eu estou anestesiada, eu não estou produzindo na casa espírita, eu não estou fazendo aquele trabalho que eu gosto tanto, porque o medo está me paralisando, porque diversas outras coisas, a culpa. Então, essa raiva, ela potencializada, ela nos tira da zona de conforto. Ela nos tira do movimento do ostracismo, daquela coisa da procrastinação, da sabotagem, do não, eu vou ficar aqui parado, olhando para o tempo. Quando a gente vive nessa contemplação, que não é uma contemplação frutificante, que ela não floresce, que ela fica olhando para o tempo, não é? Então, essa daí é algo que a gente precisa ter uma raiva, a gente precisa ter um empurrão para que a gente saia dessa zona de conforto. Então, a raiva é nesse sentido, como todos os outros sentimentos e todas as outras emoções, elas têm o lado bom e o lado não bom, não é? Então, quando Jesus ele nos traz aqui no capítulo 9, não é? Que ele diz assim, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Essa bem-aventurança, ela também está no livro de São Marcos, no capítulo 5, no versículo 4, que diz assim: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. O título do capítulo 9 é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, não é? E a parte que Mateus nos traz no Evangelho, ele diz: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. E está em São Marcos, no capítulo 5, versículo 4. E também bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. No capítulo 5, no versículo 9. E aí, no Evangelho, nos diz o seguinte: por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante.
Essa é uma das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, continuando, ele diz assim: mas o que entende Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. O que Jesus entende, não é? Por estas palavras. E aí, ele que disse para renunciar aos bens deste mundo, que ele promete os bens da terra, do céu. Então, ele diz o seguinte: ele que disse para renunciar aos bens deste mundo e promete os do céu. E Jesus nos prometeu alguma coisa? Ele nos trouxe o exemplo. Ele, de fato, nos promete que quando nós alcançamos a plenitude, nós compreendemos que a raiva, que o ódio, são sentimentos ainda, e nossa querida Joana vai falar daqui a pouco, ainda de seres é um nome bem completo, depois eu vou trazer na mente, que fugiu agora. Mas, enfim, nós somos seres em evolução. Somos seres daqui a pouco eu lembro de novo. É um nome grande, viu? Mas eu lembro. Então, a pergunta no Evangelho diz assim: à espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra. Para viver, é claro, ainda precisamos, não é? De dinheiro, ainda precisamos trabalhar para pagar os nossos compromissos. Mas, quando a gente utiliza a ferramenta, que é uma moeda de troca, como a principal moeda de nossas vidas, e aí a gente fica escravizado, e a gente começa a ter medo, e o medo, acuado, ele é transformado em raiva. E aí ele continua: somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Então, os últimos que ele quer dizer é que a terra, ela é um lugar de prova e expiação, né? E os primeiros, que são aqueles que herdarão o reino dos céus, são aqueles que fazem a vontade do Pai, que está nos céus. E aí, continuando, ele diz assim: quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Eu vou dar uma pausa aqui, depois a gente vai dar uma continuada. E eu trouxe aqui, eu ainda vou falar no nome que eu disse que é longo, mas eu vou falar. Eu trouxe aqui uma mensagem, que essa mensagem eu já recebi faz muito tempo. E ela estava dentro do livro Conflitos Existenciais. E quando eu abro, ela sai. Eu acho que ela faz sentido para o tema da noite de hoje. É uma mensagem de Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que foi encontrado no livro Amizade. E o tema é toque de amor. E aí, eu nunca utilizei essa mensagem, com exceção de ontem, de quinta-feira e de hoje, porque foram 2 dias que foram feitos temas e que eu não consigo fazer o tema do mesmo jeito. Eu não consigo, eu acho muito legal quem consegue seguir à risca. Eu não consigo fazer, se eu fizer 10 palestras
escolhida com o mesmo tema não sai igual, nenhuma das 10. Sai sempre diferente, não é? Então, ela diz assim: deixa que a fé em Deus te ilumine a visão para que te reconheças no lugar de servir. Indubitavelmente perceberás a série dos desafios que te rodeiam. É série, não é só um, não. É uma série de desafios que nos rodeiam. O lar, talvez difícil, entes amados na desvinculação violenta, incompreensões à mostra, ocorrências que se vestem de lágrimas. Entretanto, não te convertas em tuba de aflição. Tumulto adia em nós a conexão necessária com a providência divina. Ama e auxilia sem alterar-te. A rosa acabará florescendo no espinheiral. As estrelas surgirão varando as trevas. Deus está agindo na construção da felicidade, onde a provação apareça, não te lamentes nem reclames. Dá o teu toque de amor e Deus fará o resto. Será que essa lição faz sentido para a gente hoje? E aí eu quero presentear seu Luiz com ela. Não sei porquê, mas precisamos compreender quando vem a intuição, precisamos utilizá-la, afinal de contas, somos espíritas que acreditamos que existe um mundo espiritual. Não teria coerência eu ser espírita e não utilizar a minha ferramenta de trabalho, que é a minha intuição. Então, quantos de nós não somos intuitivos, e essa é a proposta de todos nós acerca do futuro, os intuitivos e os inspirados. Todos nós vamos caminhar por essa jornada. E é interessante que nós que aqui estamos, e aí eu vou falar como uma colega mineira, uma senhora que eu tenho um carinho enorme, que a gente faz o estudo de Lucas no domingo às 18h15, online, e ela diz, eu acho isso tão especial, a gente, eu. Olha que coisa linda. Sim, a gente, eu. Porque tudo que eu estou falando, primeiro é para mim. Tudo passa por mim primeiro. Então, eu preciso ter essa consciência de que eu preciso dar o toque de amor, como a nossa querida professora Meimei nos traz nessa mensagem. E aí nós temos um capítulo inteiro do livro Conflitos Existenciais. E todos os 16 livros de nossa querida Joana de Ângeles, ela fala sobre cólera, raiva, ressentimento e tantos outros livros que ela nos traz. E aí nós vamos fazer a pergunta novamente. A raiva adoece? E aí? Alguém gostaria de responder? A raiva adoece? Adoece, sim. Não é? Adoece, maltrata, transforma as células sãs em malsãs. A raiva, ela enrijece a musculatura de todo o corpo. A raiva, ela nos proporciona vários adoecimentos, porque a raiva é a falta do controle. Eu faltei com o controle, né?
eu faltei com o controle de controlar aquilo que é incontrolável. É bem, eu digo que é bem psicanalítico, porque Joana é isso. Joana nos traz que a raiva, ela nos adoece. Ela adoece de uma forma que muitas pessoas infartaram, jovens, nesse momento de uma semana. Eu não estou aqui para falar do que está acontecendo ou do que aconteceu no nosso país. Devemos orar, porque só Deus é que sabe o que é melhor para nós. Fizemos a nossa parte. E é isso que vale, não é? E Deus é que vai saber o que ainda precisamos passar. E quantos jovens e quantas famílias se degladiaram, quantas famílias se desajustaram nesse movimento passageiro. Passou, como tudo passa. E nós estamos aqui. A pandemia veio e passou. Dizimou vários. Inclusive, foi levados muitos entes queridos. Pessoas que com pânico não tomaram as suas vacinas, e eu não estou aqui fazendo apologia a tomar vacina ou não tomar, cada um é dono da sua realidade. Pessoas que estiveram medo atroz e dentro de casa ficaram numa dor, no sofrimento que não podiam receber familiares. E quem estivesse acometido pela Covid era uma sentença de morte. E nós viemos passando por isso desde 2020. E agora a gente está no ápice do desequilíbrio? Ainda não. Ainda tem muita coisa para acontecer. E não sou eu que falo, são os espíritos superiores, como no livro No Mundo de Regeneração, que aí vem Manuel Filomeno de Miranda nos trazendo. Nos outros livros, que são 4, não é? Que ele tem o outro, que eu acho que é conflito, eu tenho ele em casa, mas eu não lembro o nome, é uma dor, quem souber aí, é o que é o terceiro livro, né? Que o Divaldo psicografou, que ele vai nos mostrando essa profundidade. Por que que ainda estamos na Terra? Porque precisamos burilar. Porque precisamos compreender que somos seres ainda no trajeto da evolução. E a raiva faz parte ainda da humanidade. Quando a raiva for trazida de forma, como eu falei, 50% menos para transformar a gente em seres úteis, aí vale a pena. Porque ela não passa a ser uma raiva que nos adoece, que nos machuca, que nos enrijece. Ela passa a ser um instrumento que vai nos ser utilizado para a melhoria de nós mesmos. Porque se eu vou passar o dia todo sentada na frente da televisão, meu Deus, o que me custa me levantar e ir ali na federação, vir aqui, ver se tem alguma coisa para fazer? Mas é muito mais fácil eu ficar frente à televisão, olhando para coisas que não têm nenhum fundamento e ainda trazendo para minha mente um adoecimento mental. E ali eu começo a desenvolver a patologia da raiva. Mas não estou com raiva, não.
Quem tem percepção, basta chegar à distância que já sente a vibração. Mas a pessoa nem sabe que está com raiva, diz que não está com raiva. E aí a gente começa a entender uma série de situações que estamos passando. E nossa querida Joana, ela diz assim: a raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o querido ego, magoado, ferido, porque ele quer controlar o outro, mas ele nem consegue se controlar. Ele quer ter o poder sobre o outro, mas ele nem consegue saber que poder ele tem. E aí, esse ego sente-se ferido, liberando esse abominável adversário que destrói a paz no indivíduo. Instala-se inesperadamente em face de qualquer conflito expresso ou oculto, desferindo golpes violentos de injúria e de agressividade. Esse tema não foi escolhido a dedo, não. Quem escolheu foi os espíritos, porque eu, ainda ontem, antes de ontem, Rogério mandou uma mensagem para mim: Kátia, o tema. Eu disse: meu Deus, eu ainda não disse, peraí que eu vou te dizer. Aí mandei para ele alguma coisa e ele: esse é o tema. Eu disse: misericórdia, esse é, tá bom. Então, não fui nem eu que escolhi. Quem escolheu foi a espiritualidade intuída por Rogério. E é responsável por transtornos que conseguem obscurecer-lhe a razão. A gente perde a razão, gente. A razão, sabe? E perturba-lhe o equilíbrio, produzindo danos emocionais, de pequeno ou de grande monta, de grande volume. E essa ideia, né, que a gente para e analisa, a gente começa a entender que a raiva, ela é como se você tocasse um fogo assim no matinho seco. Tem um pouquinho só de matinho, você toca fogo, já sobe. Essa é a raiva. Basta você inflamar, pum, é a raiva. E tomou todo o corpo, e tomou toda a mente, não é? E aí ela continua, a semelhança de um incêndio, olha aqui, que pode começar numa fagulha e trazer prejuízos incalculáveis pela sua extensão. A raiva também pode ser ateada por uma simples insinuação de pequena monta, olha aí, transformando-se em vulcão de cólera destruidora que avassala. E aí, continuando, ela diz: há indivíduos especialmente dotados da facilidade de enraivecer-se, que alternam essa emoção com a psicastenia. Psicastenia é uma palavra que Jung nos traz. Mas veja só que coisa interessante. A raiva, ela nos alimenta. Por exemplo, eu posso ter saído de casa, né? Abastecida, equilibrada, na paz. Aí eu chego no sinal, aí o sinal está aberto e uma pessoa continua parada. Aí eu saí equilibrada, zen, na paz. E aí, quando eu olho para o relógio assim, eu digo: eita, falta 5 minutos para fazer a palestra, eu tenho que chegar lá agora. E aí eu buzino desesperadamente. E aí eu digo: meu Deus, o que é que eu cometi? O que foi que eu fiz? Eu perdi tudo aquilo que eu adquiri ao longo do dia inteiro. Não, você nunca teve.
você não perdeu nada, porque você nunca teve. Que quem realmente é paciente, quem é tolerante, não deixa de ser. Ter paciência está dizendo que não tem nada. Ser paciente é diferente. O que poderia fazer com isso? Eu poderia, ao invés de buzinar, eu poderia olhar nas laterais e ver que é só um carro parado, que eu tenho o resto do ambiente para passar. E eu vou e faço a volta. E me custou 1 minuto e eu cheguei aqui 3 minutos antes de começar a palestra. Entende aonde está a paz? A paz no mundo começa dentro de mim. O nosso querido Nando Cordel nos traz essa música. Mas se eu não tenho a paz, como eu posso ser feliz? E isso que nós precisamos entender. A paz estar dentro, não é fora. Eu sou paciente. Eu não tenho paciência. Porque ter, eu perco. Porque é a mesma coisa de eu ter esse copo. Depois que eu beber água, eu vou jogar fora. Então, eu tenho ele? Não. Eu vou guardar de lembrança. E na minha casa vai ter um monte de entulho de tanta lembrança que eu vou guardar? Não. Então, as lembranças que eu vou guardar são as melhores dentro de mim. Então, eu preciso compreender que eu tenho dentro de mim um tesouro, que é o amor, como nossa querida Meimei nos traz. Eu tenho o amor que está dentro. Então, se esse amor está dentro, por que alguém olha para mim e eu nem sequer sei se está olhando para mim? Eu já pergunto, o que é que você está olhando? O que é que você quer? Sabe? Então, isso é um ser enraivecido. Porque eu não tenho o direito de perguntar o que é que você quer, o que é que você está olhando para mim. E várias coisas podem estar acontecendo. E eu vou trazer um caso aqui do SET analítico, bem recente, que eu tenho uma analisanda que ela está num processo de querer sair do planeta. E aí, por vias né? E ela quer sair do planeta, e ela tenta, e ela volta, e ela tenta, e ela volta. E aí ela foi para mim. E conversando, fazendo a análise dela, trazendo a fala, né? O livre pensar, ela chega para mim e diz assim: eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Eu disse: que maravilha. Isso é o que ela acha. Eu posso adivinhar alguma coisa? Ela me traz a demanda. Eu estou vendo pelo estereótipo, pela fala que ela já me trouxe, há certos momentos, em certas sessões, e eu sei que ela está querendo desistir da vida. E cabe a mim olhar para ela e fazer uma interlocução. Entende? Não. Eu tenho que ficar ali neutra, mas eu deixei de ser espírita no SET analítico de jeito nenhum, só não posso falar, porque ela não é espírita. E aí eu fico, enquanto ela está pensando que está me enrolando, ela está se enrolando. E eu estou em oração, eu estou em prece. E nesse momento ela olha para mim, aí diz: eu não sei o que aconteceu, eu estava com a vontade de não vir mais, mas essa vontade saiu. Eu vou voltar novamente. Então, eu não precisei falar nada, mas eu sabia que ali tinha dentro dela algo que estava alimentando aquela desistência que ela queria ir embora para o outro mundo, para o mundo espiritual. Passado-se esse período,
ela chega para mim, aí manda uma mensagem. Olha, eu não vou continuar mais. Aí eu disse, Jesus, me ajuda, porque eu tenho que ler nas entrelinhas. Ela é um ser que aparentemente é doce, mas ela é raivosa. Dentro dela, ela fala com a voz bem doce, mas a vibração dela, quando ela chega no 7, é uma coisa incrível. E aí eu tenho que respirar fundo e estar ali conectada com aquele processo. Quando ela saiu, sim, aí ela mandou para mim a mensagem. Nessa mensagem, escrita poucas coisas. Tudo que ela escreveu, nada faz sentido. E aí, quem me indicou foi a irmã dela. Pediu pelo amor de Deus. E aí eu preciso dar devolutiva ao parente, porque se não tivesse sido, seria só ela. Quando eu dou essa devolutiva ao parente, o parente diz: ainda bem que você insistiu que ela continuasse. E aí ela faz hoje, ela está, né, já não tem, ela está bem no processo. E aí vocês entendem que a raiva faz várias coisas, de várias formas. Eu tenho outra que eu atendo, que ela é de uma família raivosa. É uma família, não é um indivíduo. É uma família raivosa. Que a menor contrariedade morde o calcanhar uns dos outros. E aí a gente foi fazendo esse trabalho, foi fazendo, né, essas sessões, e aí ela tem um processo de qualquer momento, quando ela se nega a aceitar a realidade, ela desmaia. Fazia meses que ela não tinha desmaiado, mas ela está enfurecida e enraivecida porque ela está sob tratamento psiquiátrico e não pode de jeito nenhum trabalhar. Então, o domínio dela, o controle dela é o trabalho. Ela tem o controle do trabalho. Ela está afastada. E nisso ela potencializa mais ainda essa raiva. Porque a medicação deixa zen, mas o instinto do espírito é que é ali. É o espírito que é assim. E que vem numa família de espíritos enraivecidos. Então, está na genética e está ainda além. Ainda está na impressão do perispírito e na consciência. E esse ser é um ser que é doce, fala manso, é meigo, sabe? É uma pessoa, mas ela está sentindo que ela não é dona da vida dela. Então, quando eu me nego, eu entro numa crise histérica, e a histeria de subversão, que é aquela histeria, né? Que ela vai, e aí não dá continuidade, e aí ela desmaia. E no que ela desmaia, que ela retoma igual uma leoa. Aonde está? Aí, aquela menina doce pela medicação. A raiva continua dentro de si. Eu só me mostro como realmente eu sou. E cada caso que você atende, que você diz, meu Deus, aqui, doutor Luiz, que é médico, sabe? Imagine quantos casos ele não atendeu como médico, que a gente olha e a gente diz, meu Deus, eu tenho esse ponto, eu tenho esse. E se a gente começa a analisar, vocês, meu Deus, pronto, se a gente sair dali achando que tem tudo aquilo, surta. Mas somos seres ainda imperfeitos e no caminho da evolução. E aí eu vou dizer uma coisa a vocês, eu fui testada de fato essa semana pelo tema. Eu sempre digo quando vou fazer qualquer palestra, não sei quem é palestrante aqui, se quando vai fazer alguma palestra se passa pela prova,
né? Então, essa semana, como eu ia fazer uma palestra, que foi quinta-feira, eu fui tomada por uma raiva, que eu disse que estranho, essa raiva não é minha, não. Por que eu identifiquei que não era minha? Porque eu faço o meu autoconhecimento. Porque eu busco fazer o meu trabalho interior, porque eu busco estar prestando atenção, porque a gente está no movimento que é o mundo espiritual com o mundo material. Estamos todos interligados. Aqui tem 50 pessoas, espiritualmente eu perco até as contas. Eu não vejo, mas eu imagino quem vê. Quantos não tem aqui? Tem mais do que 50, tem 50 vezes 50, não tem aqueles 7 vezes 77, então aquilo ali. Então, o que acontece? Quando eu me dei conta, eu disse que estranho. E aí eu comecei a sentir uma coisa amarga na minha boca. Foi justamente essa semana. E aí eu disse: oi, peraí, eu vou fazer minha prece. Eu me sentei para fazer a prece, e cadê a prece? Aonde? Não dava conta de toda aquela informação mental que estava vindo. Eu respirei fundo e eu disse: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Eu só precisei fazer isso, e de voz alta, como estou dizendo aqui. Na hora, eu senti uma tontura, respirei fundo, me sentei, peguei a água, tomei e comecei a estudar o tema. Na quarta-feira foi isso. Na quinta-feira, eu disse: não vou ter condições de fazer, porque era às 17 horas, no programa de coração. Então, eu disse: vou ter que pedir um colega para fazer. E o tema, e aí eu já tinha intuitivamente, aqui na minha mente, já tinha vindo: não adianta correr, não, é você que vai fazer. E a minha analisanda das 17 horas desmarcou. E eu corro para a minha casa, que eu tenho um escritório lá. Quando eu chego 16h45. Liguei o computador, me sentei, fiz rapidamente. Me organizei e voltei para dar conta até as 9 horas da noite. Desde as 11 eu já estava em atendimento. Então, quando aquilo me chamou a atenção, e eu disse: meu Deus, que coisa interessante. E se a gente não consegue se autoconhecer, a gente não dá conta de tantas vibrações que estão aí no nosso planeta. E é muito confuso, por isso está existindo tanto medo, tanta culpa, tanto ódio, tanta raiva, tanta angústia, tanta ansiedade, tanta síndrome do pânico. Tudo isso está numa confusão atroz. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho de quem somos nós, será que aproveitamos essa pandemia para nos interiorizar, para nos conhecer de fato? Será que ainda precisamos ter mais coisas, porque está por vir? Precisamos apenas tomar posse do nosso lado virtuoso, das virtudes que temos, não das nossas falhas. E aí, quando a nossa querida Joana nos traz que o ser humano, além dessa conduta, agride antes por medo de ser agredido, tudo aquilo que eu já estou falando, aumentando a gravidade de qualquer ato sob a coerção do pânico que se lhe instala de momento ante situações que considera perigosas, evitando racionalizar a atitude, antes parecendo comprazer-se nela, sustentando a sua superioridade sobre o outro,
Quer dizer, eu não me controlo, mas eu quero controlar o outro. Vê que situação. Eu não me controlo, eu não controlo as minhas emoções, aí eu quero controlar as emoções de Rildo. Não é? Então, eu primeiro tenho que entender o que são as minhas emoções, para depois eu denominar os meus sentimentos. E aí ela continua dizendo aqui: aquele a quem atribui o perigo que ele ronda. Então, o outro, eu vou sobrepujar o outro, que é aquele que eu atribuo que ele é a quem está no perigo de me machucar. Porque a gente tem o hábito, eu me lembrei da senhorinha lá, eu, tem o hábito de olhar para o outro e já deduzir o que o outro está pensando. Gente, pelo amor de Deus, aonde é que nós estamos? Aí vem os autistas para nos ensinar como de fato devemos ler os pensamentos, porque o autista ele não externaliza, porque ele vem de um grande processo de evolução que ele às vezes não consegue nem falar porque ele acha que o que ele está querendo não precisa externalizar. Olha como eles são evoluídos mais do que a gente. Que eles não precisam dizer, eu quero água. A mente deles está condicionada a telepaticamente eu falar pela telepatia. E aí a gente começa a entender como é importante eles estarem agora entre nós. Porque eles vão nos ensinar muito, eles. Quem tem TDAH, quem tem TDA, quem tem microcefalia, são eles que vão nos ensinar o que é ser iguais. E tantas outras, o Alzheimer, o Parkinson, que estão chegando para nos ensinar. Porque a gente precisa acerenar o nosso coração e a nossa mente para poder compreender o outro, pelo menos pelo olhar. Rildo entendeu quando eu fiz assim e assim. Ele foi ali buscar o copo para seu Luiz, que tossiu, para nossa colega também. Eu não sei o nome, desculpa. Não precisa, muitas vezes, falar, porque o Espírito não fala. O Espírito, ele apenas vai da mente para outra. Eu vou falando mente a mente. É feito sonho. No sonho a gente abre a boca para falar? Não. No sonho a gente fala telepaticamente. E aí a nossa querida Joana, ela traz aqui e diz assim: o círculo da raiva é vicioso, porque o indivíduo adapta-se a essa injunção, passando a gerar um comportamento agressivo, quando não vivenciando uma postura contínua de mau humor. E aí a gente vê o que é que a raiva faz. Ela nos dá aquele problema de pele, a pele fica com aquela descamação, psoríase brigada. Quando não é a psoríase, é o problema gástrico, porque o suco gástrico não aguenta tanta raiva ali dentro. E aí, quando você vai falar, vem aquele odor que exala. Além disso, tem outras tantas milhões de coisas que a gente não tem ideia. E aí a raiva inditosa é resultado de pequenas frustrações. Olha aí. Eu me frustrei. E aí eu fiquei com raiva. E eu não sei porque eu me frustrei. Claro, eu não me conheço. E aí eu vou nas fileiras marchando com os outros, indo junto. Não sei o que é que me fez ter raiva. Quando eu entender, aí eu não vou ser mais
aquela pessoa que vou sendo levada pela turba. E aí, veja que coisa interessante. E veja, essa raiva inditosa é resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas, muitas vezes iniciada na constelação familiar, no meio familiar. O que foi que eu trouxe aqui nesse instante que eu disse que eu atendo um analisando, que a família é raivosa. Entende? E aí, quando pais rigorosos e imprudentes, violentos e injustos, assumem postura coercitiva em relação aos seus filhos, impondo-se-lhes sem a possibilidade de diálogos esclarecedores. É o que a gente está vendo hoje, a sociedade dividida meio a meio. Não preciso falar mais nada. Porque existe castração. Se eu tenho um filho ou uma filha que ela tem tendências que eu não compactuo, eu vou fazer terapia para entender o que que a minha filha ou meu filho, ou neto, ou sobrinho, ou sobrinha, ou irmã, enfim, tem. Esse é o caminho mais assertivo para poder eu entender e aceitar. Porque quando nós entendermos o outro, de fato, né? Quando nós entendermos o outro de fato, né? Nós vamos compreender que não existirá uma divisão, não existirá uma metade, existirá um inteiro e um todo. Que é para isso que a gente traz essa proposta. Então, a raiva, eu vou falar agora aquela palavrinha que eu disse a vocês, estou procurando ela, achei. Ah, tem que falar escrita aqui, porque é muito grande. Então, o que que a gente pode fazer para, como tratamento, uma terapia para a raiva? Joana nos traz, não é? Que o ser humano processa o seu desenvolvimento intelecto-moral passo a passo. Veja o que nós éramos lá atrás, né? Quantos bilhões de anos tem o ser humano? Milhões. Não sabe? 40 bilhões de anos, né? Por aí, 40 milhões de anos. Vamos dizer que seja 40 milhões. A gente não sabe, né, o certo. Eu pergunto aos mais sábios, né? Porque estão aqui na mesa. Então, digamos que estamos existindo aqui há 40 milhões de anos. Então, veja, já estamos aqui, passo a passo, com meios diferentes de comunicação. Não precisamos mais pegar a pedra, quebrar, fazer uma arma para caçar, que é chamado de trepanos, aquelas armas que os homens primitivos faziam para quebrar, para caçar, para pescar. Era tido como se fosse um punhalzinho, era com a pedra e com a madeira e amarrado. A gente não precisa mais disso. E aí a gente está aqui agora com outro corpo, com outra vestimenta, que é o que ela diz, passo a passo. Veja, é raro hoje a gente ver um homem, que eu digo homem, ser humano, com todo o pelo no corpo todo. Existe, mas é muito raro, como era há 4 milhões de anos atrás. Então, a gente hoje já, a tendência, homens e mulheres, não ter cabelo. Que é a tendência do futuro, não ter cabelo. Porque cabelo é vaidade. Porque cabelo é uma coisa já ultrapassada. Para os que estão vindo, aqui tem criança presente, tem aqueles filmes, né? Que são os filmes que a gente assiste também como adulta, que eu gosto, que é o Avatar. Aqueles filmes, os avatares. Ali a gente vê a civilização,
nova. É o que estamos mergulhando nesse processo. A gente não vai ser azul, nem rosa. E quem que sabe, né? E quem que sabe? E aí, a proposta é essa. E é quando Joana nos traz que o ser humano processa o seu desenvolvimento intelecto-moral passo a passo, sem os saltos de largas conquistas. Superada uma etapa de processo, agora vem a palavra, antropossócio-psicológico. Olha que eu ia me lembrar desse nome, só Joana mesmo, viu? Antropossócio-psicológico. Quando eu vejo Divaldo fazendo uma palestra, que ele fala esse nome, eu fico, ai meu Deus, aos 95, será que eu chego com essa mente dele? O que é um antropossócio-psicológico? É aquele homem primitivo, é aquele ser lá de trás, né? Surge outra igualdade, outra igualmente desafiadora. Então, esse processo antropossócio-psicológico surge outra igualmente desafiadora, que a experiência adquirida anteriormente lhe faculta superar. Então, a incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal, tornando-se grave, olha, a não capacidade de administrá-la. E aí eu vou finalizar, porque é chegando a hora. Jesus utilizava-se do denominado toque curador, descarregando naqueles que o buscavam as sublimes energias de que era portador. Que utilizemos, né, deste método, que utilizemos deste mestre com M maiúsculo, que utilizemos dessa energia que é a de Jesus, para que nós possamos seguir pacificando, sendo pacificadores, independente do meio que estamos. Sejamos pacificadores. Não importa a metade que estejamos, importa o todo que vamos ter e que vamos estar, não é? E aqui ela diz assim: desde a expulsão dos espíritos imundos que faziam estossegar as suas vítimas em processos de aparente epilepsia ou de esquizofrenia, a recuperação de morte simulada por catalepsia, de hemorragia, de cegueira, de surdez, de mudez, de lacerações orgânicas, até as mais graves ocorrências, à distância, utilizando-se do incomparável poder de que se fazia possuidor. Esse é Jesus. Ele tratava todos aqueles com amor e ele curava todo aquele. Estamos numa sociedade ainda dando passo a passo. Mas o passo a passo, ele tem que ser dado individualmente, para que nós possamos ser uma coletividade, como Jesus espera de nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Muito obrigada pela paciência, que Jesus derrame bênçãos sobre todos. Muita paz. Obrigado, Kátia, pela mensagem, pela explanação. E daí se depreende a importância de se controlar as emoções e os sentimentos. Se não fazemos esse controle, ao invés de sentimentos, vamos ter ressentimentos. É importante nos conhecermos para sabermos como se comportar e fugir desses acontecimentos que são nocivos ao corpo físico também. E assim vamos pedir a nossa irmã Márcia para fazer a prece de encerramento.
Senhor da vida, Mestre Jesus, Maria Santíssima, mentores espirituais dessa casa de oração e de trabalho. Agradecemos por mais esta oportunidade de todos estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, ouvindo essa palestra tão esclarecedora, que nos traz tantos sentimentos que temos ainda que trabalharmos, que muitos milindres nos traz até esse sentimento de raiva, com coisas tão pequenas, tão fúteis, que muitas vezes a gente tem condições, quando temos já um embasamento religioso, quando temos um conhecimento espiritual, de passarmos por esses sentimentos. Sabemos que nos acarreta várias doenças, várias reações do nosso organismo, que chamamos psicossomáticos, nos traz várias. Tem pessoas que até placas roxas ficam na pele, né, como se fosse um hematoma, e nos traz tanto mal. E isso só nos mostra o quanto que ainda temos que evoluir. Que esse passo a passo que a irmã tanto falou, que possa realmente aproveitarmos essa encarnação e se conseguirmos dar vários passos, agradecemos muito por termos conseguido evoluir um pouco. E agora nós já sabemos, temos conhecimento e nos será cobrado mais tarde de uma forma muito maior do que quando somos ignorantes, como não temos essa informação, essa educação. Que Deus nos ajude, que possamos todos nós sabermos controlar esses sentimentos, que isso ocorre no dia a dia, no lar, na família, com os filhos, com os casais. Na pandemia houve tanta separação, houve tantos casamentos desfeitos, exatamente por isso, por não saber controlar esses sentimentos negativos, e entre eles está a raiva, que foi o nosso tema. Então, que possamos sair daqui com mais conhecimento, voltarmos para nossos lares em paz, harmonizados, e que possamos aproveitar sempre e colocar em prática tudo que nos foi dito e ensinado hoje. Que assim seja, louvado seja Deus. Passa a palavra ao nosso irmão para dar nossa primeira parte do trabalho por encerrado. Que assim seja. E assim, meus irmãos, concluída a primeira fase do trabalho da noite, mantenham-se harmonizados para o passe. Muita paz.